Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um dia de aula. Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto. Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa e aula de matemática, tá bom? Esta aula é para os alunos que estão em casa, que optaram, por não vir para a escola, que estão fazendo aula remota ainda, tá bom? Então vamos lá? Então a gente está continuando com a apostila de língua portuguesa. Então vamos lá. Continuando aqui, você sabe o que é um refrão? Segundo o dicionário, o refrão se caracteriza como um verso ou agrupamento de versos, que se repete ao final de cada estrofe, denominado também de estribilho. Ele se encontra presente nas canções e também nas criações literárias, como por exemplo nos poemas, tá bom? Qual é o refrão desta música? Então, qual é o conteúdo que nós estamos trabalhando mesmo? O conteúdo, o Monstro das Cores, que é uma música, que fala das emoções, tá? Da confusão, que o monstrinho aí faz com todas as suas emoções. E depois ele resolve separar cada emoção no seu devido lugar, para não ficar tão confuso, tá? Então, qual que é o refrão, Ou seja, qual é a parte dessa música que sempre se repete? É esta que está em vermelho, tá? Então, aqui nós temos um agrupamento de versos ou uma estrofe que sempre se repete na música. Então, este é o refrão. Vocês vão copiar este refrão, do poema ou da música O Monstro das Cores aqui, tá? É para copiar um verso embaixo do outro, tá? Não é para copiar na frente. É um verso embaixo do outro, tá? Como está lá no poema, tá? Depois que vocês terminarem, nós vamos ver, relembrar o que é substantivo. Então, substantivo é a classe gramatical que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos e etc. Por isso, os substantivos possuem classificações de acordo com os elementos, que estão nomeando, além de variações de acordo com o gênero. Gênero a gente se refere a masculino e feminino, o número a gente se refere a singular e plural, e grau a gente se refere a aumentativo, diminutivo e normal, tá bom? Os substantivos podem ser classificados em comum, que são formados por apenas uma palavra, por exemplo, caderno e chuva. Então, caderno e chuva é um substantivo comum, que dá nome, a elementos aí. O concreto, palavras que designam pessoas, objetos, animais ou lugares. Por exemplo, tapete e vassoura. Abstrato são palavras relacionadas aos sentimentos, estados emocionais aqui, não é estados da divisão política do Brasil, por exemplo, é estado emocional, por exemplo, o estado de tristeza, alegria, euforia, comoção, qualidades e ações, por exemplo, alegria e tristeza. No substantivo abstrato, nós não conseguimos pegar, a gente não pega sentimento, a gente não pega emoção, a gente sente, mas não pega. No substantivo concreto, a gente consegue pegar, a gente pega uma vassoura, a gente vê o tapete, pega no tapete, Então, é substantivo concreto, ele é real. O abstrato, ele existe, Os sentimentos existem, mas a gente não consegue visualizar os sentimentos, Ou os nossos estados emocionais, ou as qualidades, A gente, coloca a qualidade, ou um defeito, A gente sabe que existe a qualidade e o defeito, só que não são coisas palpáveis, Nós não conseguimos pegar, Então, uma palavra abstrata. E também as ações, pular, falar, cantar, tá bom? Substantivo primitivo são palavras que não derivam de outras, Ou seja, elas vieram primeiro, tá? Por exemplo, café e papel. Café e papel não derivam de qualquer outra palavra, elas são as primeiras. Derivado. Palavras que derivam de outras palavras. Por exemplo, cafeteria e papelaria. Então, cafeteria vem de café e papelaria vem de papel. Então, derivado, são palavras que surgem de outras. Precisa existir uma palavra para poder existir uma palavra derivada, tá
bom? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos uma frase, tá? Que nós vamos ler, tá? Ó, o monstro das cores, aqui tem um S sobrando, vocês podem riscar. Vive a pensar, o que estou a sentir? Seria por causa da chuva, né? Essa tristeza ou por saudade do sol? Esse monstrinho também vive a cantar, flutuando como estivesse em um tapete mágico. Não sabe se ri ou chora, mas nunca deixa de perguntar, tá? Então, aqui vocês vão ler a frase e depois aqui dentro vocês vão procurar o que está pedindo aqui. Substantivos comuns, substantivos concretos, substantivos abstratos, substantivo primitivo e substantivo derivado, tá bom? Então, comum, monstro, né? Um substantivo comum, tá bom? Só que tem substantivos que tanto pode ser comum quanto concreto. O monstro também é um substantivo concreto. Você vê, né? Você pode até pegar nele, né? Tá? Então, monstro, deixa eu ver, chuva, é um substantivo comum e também é um substantivo concreto, porque a gente pode pegar na chuva, tocar, né, a chuva quando ela está, né, nos agraciando, né, com a sua presença. Abstrato, nós temos tristeza, nós temos saudade, que são sentimentos, né, que a gente não consegue pegar, tá bom? E deixa eu ver mais qual, deixa eu ver... pensar, substantivo abstrato, tá? Sentir é substantivo abstrato, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. O primitivo é aquele que dá origem a outras palavras. Então, vamos ver aqui, né? Primitivo chuva, é um substantivo primitivo, porque de chuva pode ser chuvarada, chuvisco, chuveiro, não é? Então, de chuva surgem outras palavras, tá bom? Monstrinho, aqui no caso, é derivado também, tá? De monstro, tá? Tapete, ele pode ser comum e também concreto, porque a gente pega e a gente vê, ele é real. E mágico, tapete mágico, por exemplo. Mágico é uma qualidade aqui no caso, né? A gente não está falando de um ser, de uma pessoa mágica, a gente está falando que o tapete é mágico, então aqui a gente está falando de uma qualidade, a qualidade do tapete. Se é uma qualidade, é um substantivo que abstrato, não é? Porque tem aqui, ó, qualidades, substantivo abstrato, tá bom? Então, vocês aqui dentro, vocês vão procurar, tá? O que está pedindo o exercício. Terminado aqui língua portuguesa, nós vamos fazer matemática. Em matemática, vocês vão fazer situações problemas, tá? Então, tem aqui algumas. Primeiro, Sérgio tem 1164 figurinhas e Gustavo tem um quadro. Eles vão repartir as figurinhas entre 9 crianças, tá? Então, primeiro, vocês vão aqui, ó, achar o quádruplo de 1164 figurinhas, tá? Depois, aqui, ó, Sérgio tem 1164 figurinhas e Gustavo tem um quádruplo. Então, depois que vocês acharem quanto que é o quádruplo, vocês vão somar as figurinhas de Gustavo e de Sérgio, vai ter um total. Dessas figurinhas, né, que os dois têm juntos, vocês vão repartir por 9, né, ó, entre 9 crianças, vão repartir por 9, tá? Então, quantas figurinhas cada criança receberá? Né, esse total aqui. Quantas figurinhas vão sobrar? Aqui vai sobrar 6, tá bom? Então, vocês vão fazer as continhas. Depois, vocês vão pra cá, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui vocês desconsiderem, tá? Não precisa fazer essa leitura aqui. Tem algumas coisas aqui que vieram, né, digitadas de forma errada, tá bom? Tenho 482 selos em uma caixa. Em uma caixa. E o dobro em outra, tá? O dobro desse valor aqui. Vou dar 12 dezenas para meu irmão, tá? O restante vou guardar em 3 álbuns. Então, vamos raciocinar. Bom, tenho 482 selos, tá? Eu tenho o dobro em outra. O dobro de 482 é 964. Aí vocês têm que somar os 964 que está na outra caixa, que é o dobro desse, mais os 482. Deu 1.446, tá? Então, esse é o total, né, de selos que, né, a pessoa tem. Ele vai dar 12 dezenas. Então, ele vai dar 120. 12 vezes 10, né? Cada dezena é 10, dá 120. Então, ele vai dar 120. Vai sobrar 1.326. Esses 1.326, ele vai, né, ó, guardar
em 3 álbuns. Então, ele vai colar em 3 álbuns, tá? Então, quanto que vai ficar? Quantos selos vai ficar em cada álbum? Né? Vai ficar o tanto que ele achou. Depois, aqui, sabendo que cabem 8 selos em cada folha, quantas folhas tem cada álbum? Então, aqui, ó. Né? Então, ele vai colocar 442 em cada álbum, né? Em cada álbum tem 8, cabem 8 selos em cada folha. Quantas folhas tem cada álbum? Então, cada álbum tem 55 folhas, porque se ele colocar 55 vezes 8, vai dar 441 e vai sobrar uma, tá? Quantas figurinhas irá sobrar? Irá sobrar uma figurinha. Aqui, ó. Uma não, desculpa, duas, né? 2 figurinhas, tá bom? Então, vocês vão fazer também essa situação problema. E depois, vocês vão fazer a número 3. Um produtor de laranja colheu 260 laranjas de cada um dos seus 6 pés de pomar e 180 limões de cada um dos seus 7. Colocou as frutas em 9 caixas com a mesma quantia. Então, primeiro vocês vão achar quantas laranjas ele colheu, depois quantos limões ele colheu, somar as frutas e dividir por 9, que ele colocou em 9 caixas. Para que não tivesse sobrado frutas, quantas frutas a menos ele deveria ter colhido? Bom, sobrou 3, então ele deveria ter colhido 3 frutas a menos, tá? Então, vocês vão fazer essas continhas. Boa aula, qualquer coisa manda perguntinha para mim. Beijo, tchau, até a próxima.